Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bueno e hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da minha rotina no quadro Profissão Atleta. Confere aí. Meu nome é Rafaela, eu tenho 26 anos, eu moro em São Paulo e eu sou maratonista e médica veterinária. Eu cuido de animais de pequeno porte, cães e gatos, e atendo a domicílio, né, em clínica de pequenos animais. E eu também sou maratonista, eu acabei de voltar da Maratona de Chicago, já fiz 5 maratonas, a minha última foi a melhor de todas, né, que eu fiz em sub-3. E essa é a minha rotina, né, de veterinária corredora. Bom, quando eu era mais nova, eu era aquela adolescente, pré-adolescente que detestava a educação física. Eu era a criança que fugia da educação física, eu fingia que estava doente para não ir na aula. E eu realmente não praticava nenhum esporte, zero. Aí, quando eu fui chegando na adolescência, eu queria, né, ficar mais bonitinha, eu queria fazer academia, eu comecei a fazer. E na época foi muito ruim porque eu desenvolvi 2 distúrbios alimentares, né? Eu tive anorexia e bulimia. E durante a minha recuperação da anorexia e da bulimia, eu comecei a praticar uma atividade física realmente para o meu bem-estar, né? Então, para melhorar a minha saúde, para melhorar a minha disposição, até para me ajudar na recuperação. Comecei a fazer academia. Dentro da academia, um belo dia, eu resolvi correr na esteira. E foi bem assim mesmo, foi do nada. Um dia eu resolvi correr, aí eu corri 3 km, aí no outro dia eu queria correr 5, no outro dia eu queria correr 7. Um belo dia eu corri 10 na esteira da academia. Aí eu resolvi me inscrever numa prova. Eu tinha 17 anos, então foi em 2011, mais ou menos. E eu resolvi logo de cara me inscrever numa meia maratona, não sei porquê, na época eu pensei isso, mas eu queria mais distância, acho que eu já gostava, né, do desafio da distância. E aí eu esperei eu completar 18 anos para me inscrever numa meia maratona e eu me inscrevi, tanto que minha primeira prova foi uma meia maratona. E aí eu passei vários anos correndo, uns 5 anos correndo provas menores, então meia maratona, 10 km, 5 km às vezes, mas mais meia maratona mesmo. Em 2016 eu fiz minha primeira maratona completa, né, 42 quilômetros. E aí desde então eu descobri que era a minha distância preferida, maratona, sem dúvida alguma. Eu treinei muito tempo sozinha, então a primeira prova que eu fiz aqueles treinos de revista, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu me machucava assim direto, tive várias lesões no começo porque eu não sabia correr, eu não sabia adequar volume. E na realidade eu tive alguns treinadores, mas eu ficava um mês e saía. E aí para treinar para minha primeira maratona, eu fui procurar um técnico de corrida, porque aí eu sabia que não era possível treinar sozinha. E eu procurei o Nelson Ivencio, que é meu treinador até agora. E desde então eu nunca mais pensei em mudar, que assim, o Nelson é meu segundo pai, então eu gosto bastante. Quando eu comecei a correr, eu estava entrando na faculdade de veterinária e era um desafio, eu era a louca da corrida, na verdade, porque eu acordava bem mais cedo que as outras pessoas, ia correr, chegava na faculdade, às vezes eu já tinha corrido, estava de cabelo preso, cabelo sujo, preso, e todas minhas amigas tinham umas que brincavam comigo, e tem outras que, assim, começaram a correr por minha causa, que agora correm e adoram. E era difícil, porque a galera queria ir pra festa, ou queria ir pro bar da faculdade. Não que eu não fizesse essas coisas, eu sempre tive um equilíbrio em relação à minha vida social, mas eu era a louca da corrida, então eu tive uma certa dificuldade aí, sendo nova, para conciliar estudo, faculdade, vida social, com treinar para... Principalmente prova de longa distância, né? Que eu sempre fiz prova de longa distância. Eu sempre queria ou bater tempo em meia maratona. E depois eu fui pra maratona. E quando eu fui pra maratona, eu tava no meio da minha faculdade. Então, eu tava quase me formando. Eu tinha que focar já em outras coisas. Tinha estágio, tinha várias outras coisas na minha vida. E eu tive que aprender a conciliar isso e remanejar meu dia pra realmente caber. Porque a faculdade de veterinária, ela é pesada, então... é complicado. Eu me formei ano passado, né, em 2018, e no começo do ano, e
Foi engraçado, porque o último semestre que eu fiz a faculdade, eu estava terminando, tinha umas últimas provas, eu tinha que fazer minha monografia, eu estava fazendo estágio e às vezes eu trabalhava, às vezes não, muitas vezes de sábado, então era o dia inteiro e eu estava treinando para Boston na época. E eu reparei que quanto mais eu trabalho, mais eu treino. É engraçado isso, mas quanto mais eu tenho atividades no dia até de trabalho, mais eu consigo encaixar outras. Então eu não digo que assim, não é difícil de conciliar. Depois que eu me formei, eu tive que entrar no mercado de trabalho, né? Até estudei para prova de residência, depois trabalhando sozinha. Eu tive que aprender a remanejar o meu tempo para treinar para performance. Mas eu acho que eu treino muito mais agora, trabalhando mais, do que quando eu estava na faculdade, por exemplo, que eu só estudava. Eu acho que agora é muito mais intensa a minha rotina, porque eu já emendo uma coisa na outra. Acho que eu falo isso, eu brinco, mas é verdade. Eu ser corredora, maratonista me ajuda a ser veterinária e ser veterinária me ajuda a ser maratonista. Então acho que uma coisa está ligada com a outra. Bom, minha rotina atualmente eu atendo a domicílio, né? Animais de pequeno porte, então cão e gato. E então é uma rotina bem maluca, porque eu não trabalho em horário comercial. Eu trabalho quando eu tenho necessidade de atender um animal. Então, se me ligarem à noite, eu tenho que ir. Final de semana eu também trabalho e em horários meio não convencionais. Então, eu tenho que encaixar os meus treinos em brechas no meu dia. Então eu fui aprendendo que não tem até um horário certo para treinar, não preciso treinar bem cedo com todo mundo ou em tal lugar, se não for possível. Eu aprendi a adequar muito isso à minha rotina, que não tem horário certinho. Eu não tenho um horário para entrar no trabalho e um horário para sair. Eu fico rodando por aí, atendendo animal e até às vezes acontece de me chamarem ou eu vou treinar e me chamam para ir. Infelizmente eu tenho que ir e dar um jeito. Eu ando com uma mala do gato Félix. Assim, a minha mala, ela tem tudo que eu preciso. Ela tem uma troca de roupa para eu sair, ela tem uma troca de roupa para eu treinar, ela tem tudo ali já para eu me organizar no dia. Eu já vou andando com isso, porque aí eu consigo sair um tempinho no almoço, eu vou lá, como um negocinho, vou treinar. E eu uso muito treino indoor, né? Eu uso muito esteira, piscina, tudo indoor. E isso me ajuda, infelizmente, não é o que eu queria, né? Eu acho que eu queria sempre estar correndo na rua e fazendo as coisas outdoor, mas me ajuda muito na minha rotina eu ter essa facilidade de ir para academia e entregar meu treino. Eu acho que fazendo o treino com qualidade não tem problema nenhum. Eu tento me alimentar da melhor forma possível. Eu sempre comi muito saudável, eu acho que desde pequena eu fui acostumada a comer muita salada, essas coisas eu realmente gosto, então comida mesmo, arroz, feijão, salada, legume, mas nem sempre eu consigo parar aquilo que eu falei, às vezes eu tenho que almoçar correndo alguma coisinha para eu conseguir treinar, então eu pulo almoço, às vezes eu tenho que organizar minhas refeições, então entram às vezes algumas barrinhas, alguns suplementos quando eu não consigo comer. Mas no geral eu tento comer da melhor forma que eu conseguir, só tendo uma ajuda extra aí que faz diferença, porque como a gente treina muito, a gente precisa repor, não tem como falar em treino de qualidade sem alimentação de qualidade, então eu acho que as duas coisas também andam bem juntas. De suplemento, o que eu mais uso de longe é whey, porque eu levo sachê na bolsa, e eu consigo bater, como eu vou treinar no almoço, depois quando eu saio eu já uso. Eu tomo glutamina, porque a imunidade, ela às vezes vai pro saco, né? Treinando pra maratona, o volume às vezes fica muito alto. O carb up eu tento sempre colocar no meio dos meus treinos, principalmente casado, eu tenho muito treino junto, né? Então se eu vou ficar 2 horas treinando, eu já coloco um carb up no meio. Eu vou adequando bem de acordo com o que eu preciso no dia. E aí as barrinhas entram como aquela ajuda de lanche, né? Às vezes uma refeição que eu pular. Bom, eu treinando para a Maratona de Chicago foi uma loucura completa. Foi uma coisa que caiu assim... Ai, vamos para Chicago, vamos. Eu tive muito pouco tempo para treinar de fato a corrida, porque eu tive uma lesão séria. Alguns meses antes, eu tive uma fratura por estresse. E eu
tive que fazer muita fisioterapia para conseguir chegar no ponto de treinar para Chicago. Então, de fato, o treino de corrida específico eu tive 2 meses e meio para fazer. Antes eu fiz uma base com a bike e a piscina, né, com fortalecimento pesado na fisioterapia. E então meus treinos foram muito intensos, o volume aumentou muito rápido, foi uma coisa muito forte. No começo do ano eu estava treinando muito forte, aí eu me lesionei e quando eu voltei eu queria ainda buscar os objetivos que eu tinha no começo do ano, que no caso era o sub 3, né, fazer uma maratona abaixo de 3 horas. E eu tentei ir atrás disso da melhor forma que eu pude depois de uma lesão. Então, tive pouco tempo, foi muito intenso, mas a prova foi excelente. Eu tive que arriscar muito, eu estava insegura. Acho que foi a minha maratona que eu fui mais insegura. Na véspera da prova eu estava me sentindo aquelas crianças indo a primeira vez para a escola. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Oh, meu Deus, será que eu ainda sou maratonista? Porque fazia um ano que eu não fazia nenhuma prova por conta da lesão. A última prova tinha sido a outra maratona de Chicago do ano anterior. Mas foi excelente, foi uma prova maravilhosa, redondinha, acho que é a melhor da minha vida, né? Só que o corpo, ele pediu um descanso aí, foi um ciclo muito intenso e foi uma prova muito pesada para mim. E agora eu tô tendo que tirar um pouco o pé, tô fazendo um período mais tranquilo, até aproveitando aí o final de ano para pensar no ano que vem, nas próximas maratonas. Já tô inscrita em Boston, né, que é em abril de 2020. Mas, por enquanto, eu tô dando um tempinho pro meu corpo se recuperar bem, que eu acho que também faz parte esse período. Eu achava antes que praticar esporte e fazer atividade física era um sacrifício. Eu achava que era uma coisa, uma obrigação, né, que tinha que fazer, eu ia arrastada para fazer. E depois até que eu me recuperei de transtornos alimentares, eu adicionei o esporte na minha vida, eu fui vendo que aquilo me trazia um orgulho até de mim, né, de ir lá e fazer as coisas. Eu comecei a ficar muito mais focada até no resto da minha vida. E para mim, o esporte, ele realmente, a maratona, ela me faz sentir mais viva, de verdade. Eu falo isso para todo mundo. A gente tá ali, tá sofrendo, tá doendo, eu não sei o que a gente acha que é divertido nisso, mas quanto mais dói, mais gostoso é. E eu acho que hoje em dia eu não consigo mais viver sem esporte. De verdade, ele me traz sanidade mental. Eu acho que é um momento para eu me desligar do resto do meu dia, me desligar da minha vida pessoal, até profissional, e focar só naquilo que está acontecendo ali. E eu acho que é isso que as maratonas elas trazem para mim, muito autoconhecimento, um controle maior do meu corpo e perceber que a vida é muito mais do que só acordar, trabalhar, pagar as contas e dormir. Acho que tem muito mais do que isso. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que depois eu vou responder. E não esquece de se inscrever no canal da Probiótica. E é isso aí. Obrigada!